temperamentos muito diferentes entre irmãos. E nós precisamos observar isso. E não fazer as comparações, mas fazer o quê? Procurar fazer refletir um bom caráter sobre aquela criança que parece que ela promete algo que não vai ser tão proveitoso, que não vai refletir o caráter da família. Mas nós temos que buscar com todas as nossas forças. Nós temos, principalmente nós que temos a palavra, a Bíblia, temos o Espírito de Profecia, nós temos muito conteúdo para estudar e para buscar do Senhor, que não somente nós possamos transmitir, mas que nós vivamos para refletir de verdade esse caráter. Nós precisamos purificar a nossa própria vida para que a vida dos nossos filhos, a vida das crianças, elas venham a ser purificadas também, para refletir o caráter da família, que reflita o caráter de Deus, que a criança reflita o caráter, né, da família. Logo em seguida, eu vou agora entrar no impasse. No impasse que eu busquei bastante durante essa semana. Isso, vamos lembrar que nós estamos falando sobre família, sobre causa e consequência, e também sobre como é que nós vamos interpretar a palavra de Deus na prática, no dia a dia, na nossa vida. Mateus 19, 29, visto de grosso modo, e até vendo o contexto desse capítulo, nós podemos levar a interpretação de uma forma muito abrupta. Por exemplo, nosso povo é um povo que faz missões, que envia jovens para outros lugares, também que arregimenta jovens para missões em vários campos, certo? Então, quando você ouve esse versículo, fora o contexto, só esse versículo ele já fala muito. E pode ser que a gente faça uma interpretação isolada. E olha que eu estou falando isso para jovens que já estão lá na casa dos seus 16, 17, 18, 20 anos, de repente tomam uma atitude. Eles passam a pensar por conta própria, são entusiasmados às vezes por uma série de assuntos, mas muitas das vezes não porque foram criados para esse objetivo, mas porque por alguma revolta, por alguma, vamos dizer assim, às vezes não é revolta, mas às vezes ele quer mudar, discordar do pai, discordar da mãe, achar que o pai e a mãe já estão ultrapassados por algum motivo. E aí o jovem toma uma atitude e toma esse versículo como base. Pode ler lá para mim, o 19, 29. Olha o que Jesus diz. Olha, quem fala isso é Jesus. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberás muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Muito bem, então vamos agora ver lá em Gênesis 1, 24. 2, 24. Eu que anotei errado. Papais e mamães, prestem atenção nesse estudo, porque eu vou dizer que eu estou adiantando 20 anos das suas vidas. Para que vocês se preparem, principalmente os pais que ainda têm crianças em casa. E como vocês vão conduzir a educação das suas crianças para que o final seja feliz. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá em sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então observa o mesmo verbo deixará, e depois lá em Mateus também diz o quê? Todo aquele que deixar. E aí nós vemos refletindo há algum tempo a respeito desse assunto. O que é que a palavra de Deus realmente quer nos conduzir? Onde quer nos conduzir quando fala de deixar?
O filho, quando ele se enamora de uma moça, né, e vice-versa, e aí eles marcam o matrimônio, travam o matrimônio, vai fazer cumprir essa palavra, não vai? Mas lembra para quem que Deus falou essa palavra? Essa palavra foi dita para quem? Para Adão e Eva. Adão e Eva tinham pai e mãe? Eles eram criaturas, né? Eles não chegaram, eles não nasceram do ventre de uma mulher. Eles não tinham pai nem tinham mãe. Então essa palavra, ela estava se referindo diretamente a Adão ou aos seus descendentes? Aos seus descendentes. Então, um papai e uma mamãe que tem um bebezinho, que é a coisa que você protege, que você cuida, que você cria. Olha, e outra coisa, a coisa mais bonita que tem é a palavra criança, que só na língua portuguesa é que existe a palavra criança para designar o ato da criação. A palavra criança, na língua portuguesa, ela é derivada da palavra criar. Não é uma coisa linda? Então, os pais, eles têm todo zelo. Eu digo pais educadores, né? Não pais irresponsáveis, mas pais responsáveis. Vão cuidar dessa criança, vão procurar orientar, são cristãos. É a palavra de Deus que vai ditar as regras. Nós vamos dar tudo o que for necessário para que essa criança ela esteja bem atendida em todos os momentos. E, ao mesmo tempo, vamos trabalhar aquelas falhas, né, que vêm de fábrica, e aí a gente vai trabalhar aos poucos. Mas qual o objetivo que o pai e a mãe têm? É de ter nessa criança, ou nesse ser, alguém que vai ser agregado ou alguém que vai virar as costas, assim como Jesus de repente falou, olha, é legal se você deixar pai, mãe, se você deixar filho, se você deixar parente, tudo com o meu nome, você vai ganhar muito. Não há uma discrepância aí. O que é isso? O que é? Peraí, meu filho cresce, ele larga pai e mãe, pronto, deixa pai e mãe. Aí depois o filho, ele está grande, ele nem casou, mas de repente, olha, porque isso aqui foi uma resposta de Jesus a Pedro, que Pedro falou assim, olha, nós deixamos tudo para te seguir agora. Você vai morrer, você está dizendo que vai nos deixar, e a gente vai ficar aqui. Aí ele pega e fala, não há aquele que deixe pai, mãe, deixar bens, irmãos, filho, vice-versa, esposo, esposa, para me seguir, vai ganhar muito. E então essa história de deixar está aparentemente nos levando a entender o quê? Que nós vamos desagregar a família. Mas a Bíblia, ela tem um peso de reforço à convivência familiar. É a Bíblia que nos ensina o patriarcado. Porque se Jacó não tivesse fugido, ele estaria agregado naquela comunidade. Com o pai, com a mãe, com o irmão, né? As suas mulheres, seus filhos, estariam ali dentro daquela comunidade. É ou não é? Estariam fazendo o que ali? Estariam juntando seus esforços, estariam juntando, reunindo forças. Então a gente tem que saber para que serve a família. No contexto, além dela representar a família eterna, para que serve a família no contexto terreno? Para onde é que a gente está caminhando? Essa palavra de Jesus me pareceu, em certo momento, muito forte. Porque às vezes a gente vai passando e parece ser bonito. Não? Quem deixa pai e mãe... Peraí, mas existem jovens se baseando nessa palavra e não está só aqui. Também ele reforça em Lucas, reforça em Marcos essa mesma palavra. Aquele que deixar pai e mãe por causa de mim, ele vai ganhar muito, muito mais. Então parece que se você vai substituir, não, porque agora os meus pais vão ser meus pais na fé, porque agora os meus irmãos vão ser os irmãos que eu vou encontrar pelo caminho. Claro, isso é verdade, porque hoje, por exemplo, nós que estamos aqui reunidos, estamos reunidos em família, a família da fé, não é verdade?
Mas será necessário que eu desagregue da minha família original para pertencer à família da fé? Será necessário que o meu filho me abandone, que os nossos filhos nos abandonem para que nós venhamos a ser agregados na família da fé? Ou na família eterna? Então vamos ver. Como cristão não, né? Como Pode acontecer o contrário. A família nos desagregar. Ah, peraí, você está adiantando o Ótimo. assunto. Está adiantando o assunto, porque de fato foi isso que Jesus quis dizer. Quando Jesus falou, aquele que se ele tiver que perder, então, eu fiz um estudo e veio exatamente essa palavra, onde é deixar. O que o original quer dizer é que se você perder pai, mãe, você lembra quando ele fala, se até tua mãe te abandonar, eu não te abandonarei? Então, quando ele diz, se o seu pai, se a sua mãe, ou seja, às vezes, aquela pessoa, ela se converte, ela é alcançada pelo Evangelho e ela está sozinha. Então, ela acaba sendo rejeitada pela família, até mesmo pelos filhos. Quantas famílias, muitas das vezes, rejeitam? Por exemplo, eu tenho uma família, eu tenho 9 irmãos, porque tem 2 que são... que eu sou adotiva deles, mas eles não congregam da mesma fé que eu. De certo, nós lidamos bem uns com os outros, mas eles não comungam da mesma fé que eu. Então, ainda que eles não me apoiem na minha fé, o meu Senhor, ele vai me abandonar? Ele não vai me abandonar. Então, eu estou ganhando, aí sim, eu estou ganhando, sendo agregada à família da fé. Mas nós temos que buscar uma interpretação correta, uma interpretação assertiva, para que a gente não venha deturpar as coisas. Por que nós estamos falando isso? Eu e meu marido temos recebido pais cujos filhos saem para fazer a obra e não querem obedecer aos pais, e não querem dar satisfação aos pais, e pais que choram, mesmo que os filhos saíram para fazer a obra, mas deixaram os pais numa situação deplorável. Por quê? Porque eles se tornaram inimigos da família em função de fazer a obra de Deus. Isso combina? Isso agrega? Isso não agrega. Está fazendo a vontade de Deus? Não está fazendo a vontade de Deus. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de deixar. Lá em Gênesis 2:24, o deixar significa o quê? Arcar com suas próprias responsabilidades daí em diante. Formar uma família e não depender mais economicamente dos pais, que é diferente de abandonar ou terminar, encerrar os relacionamentos. Tá? Então, lá em Gênesis, assumir uma responsabilidade para si. Agora, eu tenho que assumir. Por exemplo, a moça vai assumir sua própria casa, administrar sua própria casa. O esposo, ele vai sustentar sua própria casa, não vai depender mais do pai nem da mãe, né, economicamente. E os dois, né, vão fazer a sua própria história. Mas isso não significa cortar ou quebrar relacionamento. E lá em Mateus, o deixar significa caso você venha perder os seus parentes por conta dessa fé, você vai ganhar muito, porque o Senhor Deus, ele vai suprir, né, todas aquelas lacunas que acaso vierem a ser deixadas. E aí, logo em seguida, Lucas 14:26 vai falar a mesma coisa, então não precisa a gente ler. E Mateus 10:37 também vai repetir a mesma coisa, tá? E agora Mateus 10:37 vai falar sobre amar a Deus acima de todas as coisas, que vai cair no mesmo pensamento, no mesmo critério de caso, né, venha não ter mais convivência com os familiares, vai estar abrindo mão dessas coisas para amar a Deus. E a conclusão é que se perdermos por algum motivo nossos cônjuges, filhos ou parentes, por amor a Deus, Ele nos recompensará. Tá? E aí, o 2 vai falar sobre, ele vai recorrer, mas ele vai usar o verbo aborrecer, né? Ou seja, aquele que não aborrecer, né, o pai, a mãe e tal, por amor ao meu nome, vai cair na mesma situação. E depois nós vamos lá para algo que vai trazer um certo perigo para nós. Lá em Provérbios 20:20.
A quem amaldiçoar ao seu pai ou à sua mãe, apagar-se a lâmpada nas mais devassas trevas. Olha só, o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em trevas obscuras. Então, a gente ainda vai ver lá em Êxodo 20, 12, que vai estar falando sobre o mandamento, né? O mandamento é qual? Honrar pai e mãe. Para quê? O quinto mandamento, acaso, ele é promessa para o pai e para a mãe? Não, o quinto mandamento é promessa para os filhos, para a descendência. E aqui a gente se depara com uma questão muito grave. Se a palavra de Deus ela traz essa observação, certamente é porque é previsto que há muitos casos em que os filhos têm a capacidade de amaldiçoar o pai e a mãe. Ou seja, o que é amaldiçoar pai e mãe? É talvez difamar o pai e a mãe. Desonrar, né? Não é? Desonrar. Desonrar o pai e a mãe. Então, deixar de respeitar um parâmetro colocado pelo pai e pela mãe e praticar atitudes que não venham representar a essência daquela casa, daquela família, daquela criação que teve. Então, é um perigo muito grande. E essa maldição é terrível, porque ela diz o quê? Que vai apagar-se-á a sua lâmpada em trevas obscuras. Ou seja, vai perder o quê? A salvação. É muito grave. Um dia desses eu conversando com a Vânia, o assunto não importa, mas a Vânia falou uma coisa muito interessante, que ela falou assim, uau, quando se trata de pai e mãe, ou seja, quando a mãe fala uma coisa, agora famílias educadoras, estou falando para os jovens casais, né, que certamente ainda têm os seus pais, e para que sejam prevenidos também os seus filhos. Olha, se você trata mal seu pai e a sua mãe, se você pensa em não atender ao conselho do seu pai e da sua mãe, toma cuidado. Agora, isso é uma ameaça que o pai e a mãe devem fazer para o filho ou é um aconselhamento? Um aconselhamento, é uma prevenção. Prevenção. E aí eu ouvi uma história de um rapaz que o pai dele, num certo momento da vida do casal, o pai se desvirtuou e se afastou de casa, e aí o pai tinha uma casa e o menino morava com a mãe, e aos finais de semana o pai levava ele para casa. O pai estava vivendo uma vida fora da regra, né? E ia sair com alguns amigos, ia com algumas amigas, e ofereceu ao menino de 11 para 12 anos que ele ficasse em casa, mas que ele ia deixar 2 amiguinhas com ele em casa. E o menino se assustou com aquilo, e ele falou assim, não, papai, pode deixar que eu fico sozinho. Eu falei, não, mas eu estou deixando as meninas com você, elas vão ficar aí para te fazer companhia, na malícia. E ele falou assim, mas por que você não quer? Ele falou assim, não, papai, eu não posso ficar com elas porque eu sou crente. Um menino de 11 para 12 anos, isso é fato, tá? Isso aconteceu. Nesse momento, ele estava em desobediência a uma ordem que o pai deu. Mas ele estava honrando ou desonrando o pai? Honrando. Ele estava honrando o pai. Tem que obedecer ao pai no Senhor. No Senhor. E esse menino teve aquele discernimento, aquela iluminação do Espírito Santo, e ele conseguiu se safar daquela situação embaraçosa. E outra, o melhor é que mais para frente o pai se arrepende, sai daquela vida e retorna, né, a vida que realmente ele já nunca deveria ter deixado. Então, aquele testemunho daquele menino foi importante. Então, as crianças, os jovens, podem testemunhar e podem ganhar os pais desviados por algum motivo para a fé. Então, é importante porque se esse menino não tivesse sido instruído em algum momento, talvez ele não soubesse nem o que fazer e caísse numa armadilha terrível naquele momento, poderia ser a perdição da vida dele. Mas ele teve aquela iluminação, que certamente por algo que ele tenha ouvido da mãe, algo que ele tenha participado na própria igreja, e ele teve aquela saída. Ele não desonrou o pai, desobedeceu, mas não desonrou. Né? Agora, algo muito importante
isso para as crianças e para os jovens entenderem. Quando a Bíblia, o tempo todo, ela insiste em que as crianças devem obedecer aos pais. Agora, obedecer aos pais é aprender o quê? Obedecer a quem, em última instância? É obedecer ao próprio Deus. Então, obedecer aos pais é um treinamento. E aí, eu gostaria de pedir alguém aqui que abra naquele versículo que fala na Bíblia sobre a maioridade. Todo mundo aqui sabe, não sabe que tem um versículo na Bíblia que fala da maioridade? Não, cara, que isso, gente? Fala na Bíblia, não fala? Vai ficou maior de idade? Agora eu sou maior de idade, eu não preciso mais obedecer o pai e a mãe? Não está escrito isso na Bíblia, não? Não, é o fim da vida. Então vamos ver lá o que foi que aconteceu com Isaac. Então, queridos, em relação a essa questão da maioridade, prestem atenção às jovens e os jovens, filhos de pais crentes, de pais cristãos, responsáveis. Não existe essa situação de maioridade, existe a situação da maturidade. Em Israel, por que vocês acham que Jesus só assumiu o ministério dele a partir dos 30 anos de idade? Quando um jovem naquela época assumia a maturidade. Quando que já estava o quê? Maturado, né? O jovem já tinha uma certa maturidade e considerava que a partir dos 30 anos o homem ele já podia assumir responsabilidades. Naquela época era 30 e hoje do jeito que tá, os homens, né? Vai. Mas aí não aposentar. Yuri, mas aí trata, sabe do quê? A cultura de Israel ela é muito bonita. Por quê? Porque ele leva em consideração o desenvolvimento biológico. Ou seja, quando o cérebro já está preparado para assumir determinadas ações, para certas responsabilidades na vida. Né? É certo que muitos jovens, às vezes, assumem certas responsabilidades numa idade mais imatura. Mas o que acontece? Às vezes sofrem um pouquinho mais para chegar lá. Mas se nós soubéssemos esperar e aprender, nós saberíamos. Por exemplo, a mulher, o cérebro da mulher, aos 25 anos, ele já entra numa fase de maturação, né? Melhor acertada. Se bem que a gente sabe, há um filósofo aí que disse há um tempo atrás, porque o mundo está um caos. Está um caos porque nós temos falta de maturidade nas mentes humanas. Ou seja, nós também passamos por uma série de situações culturais e pela falta de caráter também, que acabamos, muitas das vezes, nos comportando de forma imatura. Mas o cérebro já estaria preparado dentro de uma cultura que levasse tudo isso em consideração. Observem bem, por que nós achamos que Jesus, ele passou o seu ministério a partir dos 30 anos de idade? Então, é como eu havia dito, em Israel, a maioridade, não é a maioridade, é a idade da maturidade. A maturidade, ela vem para o homem a partir dos 30 anos de idade. Então, Jesus iniciou a carreira dele meteórica na Terra, no nosso meio, no meio da humanidade, porque ele fez questão de respeitar as regras do seu próprio povo. Então, nós devemos entender, famílias educadoras, que papais e mamães devem, desde a mais tenra idade, instruir os seus filhos no caminho que eles devem andar, fechando todas as brechas para que a cultura desse mundo não venha interferir na cultura do céu, que é essa exatamente a qual você quer inserir na mente do seu filho. Isso é doutrinação? Qual o problema? Muitas filosofias ganham espaço em ambientes coletivos e doutrinam as nossas crianças a praticarem um sem número de comportamentos que desagradam a Deus. Então, mais vale agradar a Deus do que agradar ao homem.
Então, nós devemos ter, sim, a mente aberta, mas a mente aberta para a eternidade, a mente aberta para as coisas do céu, para a cultura eterna. Porque Jesus veio a este mundo com este princípio, com este propósito. Agora vejamos um próximo versículo. Quão grave é a desafeição filial? Quão grave é para Deus que os filhos desonrem seus pais? Então, voltemos ao princípio de Êxodo 20, versículo 12. Honrar pai e mãe, para quê? Queridos, acaso os filhos, eles devem honrar pai e mãe para abençoar a quem? A bênção é para quem? Exatamente, irmãos, a bênção é para os próprios filhos. Então, nós devemos instruir as crianças neste caminho, para que, como diz aqui em Provérbios também, 22:6, instruir enquanto é pequeno, para que quando já estiver adulto, quando for grande, quando for velho, não se desviar do caminho. E, mais uma vez, ratificando, a Bíblia insiste na questão da obediência filial com a finalidade de que em os filhos aprendendo a ouvir os pais, o que vai acontecer? Eles vão aprender também a ouvir a Deus. Se os filhos não conseguem obedecer os pais a quem vêm, imagina como poderão aprender a obedecer a Deus que ainda não vem. Então, queridos, a palavra de Deus é sábia e sempre vai nos levar ao sucesso, sempre vai levar os nossos filhos a estarem numa posição privilegiada diante do caos desse universo. Queridos, então vamos ver 1 Timóteo 5:8. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, da mesma forma como há uma repreensão para filhos que desonram seus pais, também há uma repreensão no conteúdo desse versículo, que vai dizer que se você não cuida dos de sua própria casa, dos seus, é pior do que o incrédulo, é pior do que o infiel. Imagine que a irmã White, na orientação da criança, ela algumas vezes vai citar que o mau comportamento da criança é provocado pelos pais. No livro de Efésios também fala a respeito disso. Filhos, obedecem tudo a vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Mas também diz, pais, não provoqueis os vossos filhos, não irriteis os vossos filhos. Então, é necessário que nós tenhamos isso em mente, pais. Como eu havia dito, eu estou aqui tentando adiantar 20 anos das suas vidas, principalmente dos pais mais jovens, dos pais que ainda têm crianças menores. Por quê? Porque tem a grande oportunidade de educarem filhos que realmente valerão a pena, não para engrossar as fileiras do inferno, como fala a irmã White, infelizmente, em algum momento, mas sim para engrossar as fileiras do céu e preparar as suas crianças para que, quando o nosso Salvador vier sobre as nuvens com poder e grande glória, então os seus filhos poderão ser aqueles que o haverão de recepcionar.